E agora tem Malik Doubles e Vinícius Chaves com o empreendedorismo aqui na pauta e o oferecimento é da BeMind, Banco da Família, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malik. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Luan. Todos os ouvintes. Bom dia. Aí, ó, tava um pouco distante do microfone, né? Ele tá concentrado ali no seu notebook, não, com um computador mesmo, né? Tá certo. Bom dia aos nossos ouvintes. Fala, galera. Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo. O programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na Mix FM. Eu sou o Malik Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui da Mix, em novo horário, todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã. Você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no @Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente, até porque o programa tá bem mais interativo mesmo. A gente tá com uma nova proposta em 2021. Se você não acompanhou ainda os nossos 2 primeiros programas do ano, você vai ficar sabendo hoje o que a gente vê no Pulso de hoje, Vininho. A gente vai ter destaques então do Pulso aí, né? O trabalho como freelancer se consolida na pandemia, então a gente vai trazer um pouquinho mais sobre o que aconteceu em todo esse meio tempo aí também. O setor de startups, ele recebeu em 2020 aí 3,5 bilhões de investimentos também, né? Muito mais do que os outros anos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Teremos as dicas também dos nossos parceiros, financeiro, tecnologia, gestão e investimento. O quadro, né? Pergunta do ouvinte, com as dúvidas aí, a participação da galera, então, que contribuiu bastante com a gente também essa semana. Teremos o quadro também, frases que inspiram, pra gente fechar o programa e tocar a semana aí inspirado, motivado. E o debate hoje, então, aí, com os nossos participantes especiais. Apresenta pra gente eles aí, Malik. Então, até tem que apresentar um novo formato de programa também, porque o pessoal tá muito acostumado com a entrevista, onde a gente convida um especialista numa área, marketing, finanças, enfim, pra vir aqui falar sobre um tema. E obviamente a gente tem um tema central do programa de hoje, mas no formato de debate, uma conversa mais leve, mais solta. E aí temos 2 convidados especiais que toparam aí estar com a gente aqui na bancada. O Thiago Mazui Andrade, ele é empresário da área de tecnologia, sócio da MGTech, e temos também aqui conosco a Júlia de Souza Rodrigues, que é gestora do Co-Creation Lab do Orion Parque Tecnológico, parceiro do Pulso também. Sejam bem-vindos ao programa. Bom dia, dupla. Tudo bem? Bom dia. Muito obrigado, Malik. Obrigado, Vinícius. E é um prazer estar aqui junto com a Júlia e com todos os ouvintes do Pulso Empreendedor. Show de bola. Valeu, Tite. Obrigado, cara. Bom dia, galera, tudo bem? É um prazer estar aqui, estou muito feliz acompanhando aí o Pulso desde o seu primeiro episódio, né? Tô bem contente em estar participando com vocês, muito obrigada. Obrigado, Júlia, você realmente, né, com a gente desde o início do projeto, a Júlia sempre ouvindo, né, e mandando ali os feedbacks pra gente. A gente diz, por que não convidar, né, uma pessoa que além de estar conectada, né, com o tema do programa, também tá sempre ligada com o Pulso. Quem sabe você que tá nos ouvindo também não participa aqui com a gente, então você que tá ouvindo, que tem ideias, que quer participar do Pulso, manda uma mensagem pra gente aí, interage com a gente, daqui a pouco você tá junto aqui na bancada também. Mas tem uma palhinha do Pulso já pra gente quebrar um pouco o gelo. Vamos dar um tiro a queima-roupa no Tite. Tô brincando agora. Vixe. Louco, velho. Ô, Tite, a gente vai falar hoje então aqui sobre o debate, né? O tema dele é se precisa ou não de dinheiro pra começar um negócio, pra empreender. E a gente sabe da tua carreira, mas a audiência talvez não conheça, então conta pra gente um pouquinho, né? Se você já era empreendedor antes de ter teu próprio negócio, se você já tinha dinheiro, como que foi o começo, só pra galera entender um pouquinho quem que é o Tite, como que ele começou, e depois eu passo a mesma pergunta pra Júlia também. Show. A gente, na verdade, ninguém começa por cima, muitas poucas pessoas começam por cima, verdade, né? E lá na MGTech, na verdade, foi meu primeiro emprego. Poucas pessoas sabem disso. Show. Talvez até alguns clientes não saibam, mas foi meu primeiro emprego. Eu nunca trabalhei em outro lugar além da MGTech. E há 8 anos atrás eu tive a oportunidade, junto com meu sócio, junto com mais um colega de trabalho da época, em comprar a empresa. Então a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso, ainda mais saber como que eu fiz, coisa e tal, porque eu não tinha dinheiro. Você não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Mas eu acho que é legal a gente falar um pouquinho dessa história, porque a impressão que as pessoas têm que todo mundo começa empresário, teve uma vantagem, assim, né? Que a pessoa já começou ali, como você falou, por cima, né? Já começou com alguma facilidade, e é muito legal a tua história justamente porque você trabalhava lá, né? E vem a ser o proprietário da empresa e hoje empreende com diversas soluções na MGTech. É muito legal esse teu case também. E você, Júlia, como que foi o teu início aí? Como que você iniciou
iniciou tuas atividades profissionais aí, empresariais, empreendedoras? Desde o início? Fica à vontade. A gente tem uma hora de programa, né? A gente vai dosando. Júlia, chega bem pertinho do microfone, por gentileza. Então, quando pequena, meu pai tem uma loja, uma loja pequena de material de construção, eu comecei a ajudar ele. Então eu comecei assim com 10, 12 anos de idade, eu já comecei ajudando ele, e isso veio de veia mesmo, assim, né? Então eu gosto de estar em contato com o público, ajudava meu pai, aí eu fui intraempreendedora, né? Comecei a trabalhar para outras pessoas, e aí trabalhando para outras pessoas eu fui vendo que o negócio é bacana mesmo, que é legal, e que por que não poderia incentivar essas outras pessoas, né? Então, hoje eu atuo como professora também, né, Malik? No Senac, né? No Senac, isso mesmo. E lá eu sempre influencio aí os meus alunos, né, a estarem procurando novas possibilidades, e também no Orion Park, no projeto Co-Creation, que é onde as pessoas tiram ideias do papel e podem transformá-las em negócio. É muito legal isso de você ter uma jornada, né, onde você foi criando os teus caminhos e visualizou as possibilidades e hoje estimula outros também, né? Eu acho que isso é muito bacana, né? Claro, a gente estimula pelo exemplo, mas você ter alguém assim hoje se dedicando, lecionando, né, na área, assim, sendo um professor mesmo atuante na área de empreendedorismo, é algo que causa muito impacto. A gente acredita muito nisso, e a gente já volta com o nosso debate, o bate-papo aí. Agora os nossos ouvintes já conhecem um pouco mais os nossos convidados de hoje aí, mas a gente tem destaque do Pulso antes, né, Vini? Então, né, com a pandemia aí, quase 9 milhões de brasileiros perderam o emprego no segundo trimestre de 2020, né, com toda essa reviravolta que aconteceu, e muitas dessas pessoas, elas migraram então para o trabalho de freelancer, né? Para quem, né, não ouviu falar nesse termo freelancer, é aquela pessoa que trabalha como autônoma, né, que presta serviço sem um vínculo exclusivo com uma única empresa. Então tem uma plataforma que se chama Workana, né, e ela conecta empresas e esses profissionais. Teve um aumento aí de 15% durante o período de isolamento. E tem uma outra plataforma também, que é o Get Ninjas, ele também teve um crescimento aí de demanda nas áreas de desenvolvimento de sistemas de TI, aumentou em 67%. E aí não é só para TI, né? Quem acha que freelancer é só para quem trabalha com área de desenvolvimento tá enganado, porque a área de serviços jurídicos também aumentou, ensino de idiomas também aumentou, a serviços jurídicos aumentou 68%, bem alto, e né? ensino de idiomas 35%. Então, para se sair bem nessa modalidade, no entanto, é importante ter um bom planejamento financeiro, um portfólio diversificado né, de serviços, e uma rede de networking para ter as indicações também, que é algo bem importante. O que eu acho interessante dessa manchete, dessa notícia de hoje, é justamente a visão de que o brasileiro acaba se virando mesmo, né? E aí a gente teve uma dificuldade muito grande nas empresas no ano passado, e algumas coisas ainda persistem nesse ano, e aí essa capacidade de se virar, isso é necessário. Eu acho que muito do empreendedorismo do brasileiro vem justamente dessa capacidade. Não sei o que vocês acham a respeito. É questão de necessidade muitas vezes, mas nem sempre, né? É uma tendência muito grande, a gente fala de freelancer e tudo mais, mas é uma tendência muito grande dos MEIs prestarem serviços para outras empresas mais consolidadas, para médias empresas, né, pequenas empresas ou até grandes empresas, mas vai nesse sentido. E o freelancer, na verdade, que aumenta na pandemia, a gente vê a facilidade que as pessoas têm de ir para o mundo digital. Verdade. Ou facilidade ou necessidade de ir para o mundo digital, já que está tudo fechado. Então isso é bacana, é uma tendência, na verdade, né? E às vezes, né, com a tecnologia, com tudo que a pandemia trouxe de aprendizado pra gente, você acaba aumentando as suas possibilidades, né? Porque você de forma digital, às vezes vamos pegar o exemplo ali por exemplo, professores de idiomas, né? Que de repente tinham como modelo ter aquelas aulas particulares com horários agendados, com os alunos indo até a sua casa ou visitando os alunos, e o raio de atuação dele estava restrito aí a sua região. E agora com a pandemia você consegue atender alunos aí do Brasil inteiro, e quem dirá de outros lugares do mundo até, né? Pense uma pessoa que foi, por exemplo, para os Estados Unidos e está com dificuldade de falar inglês, contrata alguém, então você acaba aumentando muito mais as possibilidades com a tecnologia, né? E de fato também consegue ser muito competitivo num mercado onde o Tite falou do MEI, né? Do microempreendedor individual, tem uma série de vantagens por ter um custo muito mais reduzido de manter a formalização da sua empresa, vamos dizer, né? Da sua pessoa jurídica, né? Além de outros
free também, que acabam, às vezes, não tendo essa formalização, mas que conseguem fazer um trabalho muito focado na solução dos problemas de pessoas e empresas. Então, não basta você ter uma empresa. Às vezes, um free pode estar executando o trabalho melhor do que uma empresa que, teoricamente, né, estaria bem estruturada. Eu acho que muitas vezes a pessoa sozinha ali, ela consegue perceber algumas nuances também, e eu acho que isso nos diferencia. Eu acho que isso também nos dá uma capacidade muito grande de pivotar, né, Júlia, como vocês falam lá, né, no Co-Creation, lá no Orion, né, e você mudar um pouquinho a direção, né? A rota, né? Isso mesmo. Eu ia falar também, Malik e Vinícius, que a tendência agora de mercado para as futuras profissões é a questão de trabalhar por projetos, né? Verdade. Então, eu vou trabalhar com vocês aqui nesse tal projeto específico por um determinado tempo, e aí depois vou parar, né, Titi? Então, vou estar prestando serviços para várias outras pessoas, não só aquela coisa costumeira como a CLT que a gente está acostumado, né? Então, é uma coisa que eu falo bastante pra gente estar acostumado a se desprender desse horário das 8 às 18, verdade, né? E você entender outros caminhos também, né? Não tá trabalhando só nisso, né? Porque eu exerço mais uma outra profissão, que é da psicologia, né? Então, também me reinventando nesse processo todo, né? Então, como é importante a gente saber as várias atuações e saber como que a gente pode se posicionar nesse mercado, né? Que não preciso estar trabalhando lá só com aquela empresa, eu posso ter o meu negócio também, né? Muito legal, acho muito legal esse teu depoimento, e é cada vez mais comum as pessoas conseguirem uma realização dessa forma, né? Até porque antes ficava limitado, talvez até um paradigma, né? Das 8 ao meio-dia, das 2 às 18, engessado dentro de algo que muitas vezes não era produtivo, inclusive, né? E aí você usar o tempo de forma mais sábia, vamos dizer assim, mais produtiva, e a estrutura por projeto também traz uma visão de início, meio e fim e de resultado, de entrega, né? Então, um projeto é algo que tem início, meio, fim, tem um resultado, tem um tempo, tem um custo determinado, tem um objetivo muito claro, e eu acho que essa estrutura organizacional por projeto, ela pode realmente se ampliar para diversos outros conceitos, né? Então, temos dica de tecnologia, Vini? A gente está falando aqui de trabalhar como freelancer, né? Ou seja, profissional autônomo, e na sua grande maioria essas atividades elas são realizadas em home office. Então a tecnologia ela deixa de ser uma opção e se torna uma necessidade. Então a AT Plus ela tem todas as soluções aí para você estruturar a tua residência para trabalhar em home office, dá também para depois do home office você jogar alguns games online, ter aí o telefone corporativo também. Então a AT Plus ela tem várias soluções aí, você conversando com o pessoal lá, eles vão entender melhor a sua necessidade e apresentar para você os melhores planos, né, personalizar para você uma entrega, e você vai ficar muito bem atendido, contando com uma tecnologia de ponta, um atendimento personalizado, pessoal, e o melhor, né, para quem é daqui da região, né, o pessoal é daqui de Lages, então é uma empresa que entende, né, as necessidades do pessoal daqui, que conhece, feita por pessoas daqui. Inclusive na semana passada a gente esteve na AT Plus, né, Malik, presencialmente, visitamos a estrutura, conhecemos o pessoal. Quero aproveitar para mandar um abraço aí pro Luciano, que atendeu a gente, pro Maicon, pro Daniel, para toda a equipe lá, e que nos recebeu com muito carinho. Então, se você quer também conhecer melhor a AT Plus, aí contratar os serviços da AT Plus e ver como eles podem te ajudar, liga aí no 3240 0800 DDD 49, conversa com os especialistas aí que eles vão entender as suas necessidades. Eu fiquei muito feliz de visitar a empresa e fiquei impressionado com o tamanho, a dimensão, a tecnologia, quanta gente envolve, e isso que é legal, é daqui, sabe? E isso nos causa, né, motivo de orgulho pra gente, de ter, claro, um parceiro aí que tá apoiando o empreendedorismo, temas bem pertinentes, gerando conteúdo, mas a gente vê assim, gerando emprego também e proporcionando algo bom pra nossa cidade. Então, assim, eu pelo menos sou bairrista nesse sentido. Se em condições iguais, a gente sempre diz, em condições iguais a gente sempre vai privilegiar o parceiro local, né? E a AT Plus hoje tem uma internet de mais qualidade, então certeza, né? A gente tá junto aí pra tecnologia, pro que for necessário. E vem novidade por aí, né? Novos quadros e novas participações, pessoal, fiquem ligados aí que... Essas visitas rendem umas boas ideias, sabe? Então vai ser muito legal. Bora pro bate-papo, a gente tem um minutinho ainda. Bora pro debate então, né, Malik? Debate. Hoje é debate, a gente tem os dois convidados na bancada aí pra falar. Eu preciso mesmo de dinheiro pra começar um negócio, o que vocês acham? Vai, Júlio, não. É amplo, né? Não, manda aí. Não, é bastante amplo, sim. Quando a gente fala em começar um negócio, é um universo já, né? Começa por aí. Como eu falei antes,
Quando a gente adquiriu a empresa há 8 anos atrás, nem eu nem meu sócio tínhamos dinheiro suficiente para pagar a empresa numa pegada só. A gente trabalhava lá já há muitos anos, né? Há 8 anos a gente já trabalhava, o Adriano até um pouco mais do que eu. Mas a gente resolveu arriscar. E isso é muito do empreender, isso é muito do negócio, né? Então a gente até pode conversar aqui no debate vários estilos de começar um negócio em si. O nosso, sendo bem claro, a gente trabalhava para a empresa, a gente ganhava o nosso salário, é claro, tínhamos nossas economias e coisa e tal, mas a gente precisou pegar um empréstimo, né? Aqui revelando para todo mundo, a gente pegou um empréstimo, pagou uma entrada e conforme a empresa foi rodando, a gente foi pagando o restante com o próprio rendimento da empresa. Então, várias vezes a gente ficou sem salário nesse meio tempo, várias vezes a gente ficou com dor de cabeça, várias vezes a gente ficou sem dormir, mas graças a Deus até hoje a gente nunca deixou de pagar ninguém, nunca deixou de pagar nenhum funcionário, nunca deixou de pagar nenhum fornecedor, e isso era importante no começo. Era o grande risco de manter as coisas, até mesmo porque a empresa tem um nome já, né, tá aí 27 anos no mercado, então a gente queria manter, né, tudo aquilo que já tinha conquistado, e só que agora tava com a gente. Então foi assim, basicamente pegamos o empréstimo, fomos lá e quitamos a entrada e o resto foi se pagando, né, com o trabalho e muito suor. Nós vamos continuar com o bate-papo depois do intervalo, a gente vai para um rápido break, a gente já volta para ouvir mais um. Malik Vinícius, bloco 2, vamos nessa. Voltamos. É isso aí, a gente volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Eu sou o Malik Dabo. Eu sou o Vinícius Chaves. E hoje estamos aqui com o Thiago Mazu e Andrade, ele é empresário da área de tecnologia, sócio da MGTech, e a Júlia de Souza Rodrigues, que é gestora do Co-Creation Lab do Orion Parque Tecnológico, professora também. Psicóloga, para falar também sobre um tema muito bacana, que é um debate que a gente está tendo hoje aqui sobre preciso mesmo ter dinheiro para começar um negócio. E o Tite estava falando justamente um pouquinho do início das suas atividades ali na MGTech, né? De quando era funcionário então da empresa e aí decidiram comprar a empresa. Como é que foi, Tite? Continua com a história ali. Como é que foi essa maluquice que você resolveu fazer? Pegaram o financiamento e aí pagavam o financiamento com os rendimentos da empresa, era isso? Justamente, a gente estava como um funcionário como qualquer outro, porém, é claro, como a própria Júlia falou ali do intraempreendedorismo, né? A gente sempre tentou se diferenciar dentro da empresa, a gente sempre tentou se posicionar com cabeça de dono já, e isso é uma coisa importante. E a oportunidade não caiu no colo simplesmente, a gente demonstrava interesse, a gente não no falar, mas nas nossas atitudes em si e tudo mais. Vocês já eram intraempreendedores, você considera assim? Sim, já? Com certeza, e tentando ser empreendedores, porque o Adriano e eu, a gente sempre matutou algumas ideias e a gente sempre queria abrir uma empresa e coisa e tal, só que é claro que a gente sempre focou muito ali na MGTech querendo melhorar as coisas ali, mas a gente já conversava paralelamente em ter uma empresa, até que surgiu então essa ideia do antigo proprietário de se aposentar ali, entre aspas, e daí surgiu pra gente, e a gente tinha que dar um jeito, né? O Adriano me chamou pra conversar e beleza, não temos dinheiro aí, como é que vamos fazer, né? O valor é tanto, daí tu olha aquele valor, né? Aquele risco. Quantos anos eu tenho que trabalhar pra ganhar isso? Justamente. E quantos anos a gente vai ter que trabalhar ainda pra frente pra pagar isso, né? Uhum. E realmente foram 5 anos à frente ainda do negócio e muito do empreendedorismo é isso, né? E por isso que é importante às vezes ter uma pessoa ali, um sócio pra ajudar nesse sentido, porque o Adriano a gente sempre se ajudou muito nisso e com certeza dá um receio, gente, porque você assinar uma nota promissória de um valor relativamente alto, sim, né? Pra mim totalmente alto naquela época e sem garantia nenhuma, né? Justamente, e é a questão de você ter essa responsabilidade de manter o nome da empresa também. Então, graças a Deus tem dado certo até então aí e a gente tá tocando. Valeu a pena. Sim. E é isso que eu digo, assim, ó, valeu a pena enfrentar o medo, correr o risco, sabendo que a gente ia poder colher isso na frente, né? Então, Tite, respondendo isso aí, você acha então que precisa de dinheiro ou não para começar um negócio? O universo é grande, vou tentar ser o mais sucinto possível. Se vai começar só com serviço, muitas vezes não precisa de dinheiro. E a gente pode dar exemplos aqui também, eu tenho projetos paralelos a MGTech, que a gente está tentando fazer justamente isso, criar outros negócios sem ter dinheiro, né? Então é possível. Agora, por exemplo, você quer montar uma loja, quer montar algo que precise de ferramentas, que precise contratar já pessoas, estoque, justamente, aí você precisa de dinheiro. Mas também tem dicas para isso, como eu falei, aquele dia a gente pegou empréstimo, aquela vez nós pegamos empréstimos em bancos, assim, ó, a gente tentou o melhor juros que é possível, mas hoje em dia não, naquela época também tinham outras alternativas e
tudo mais, né? Dinheiro tem aí, gente. Ele fala de dinheiro e de crédito, eu sou obrigado a falar no Banco da Família, que é o nosso parceiro aqui, que é um grande exemplo disso, de uma instituição que não é banco. Muita gente acha que o Banco da Família é um banco porque leva no nome, né? Mas é uma instituição que justamente surgiu para apoiar as pessoas em casos como o seu, em casos que a pessoa precisa às vezes de uma ferramenta para prestar serviço ou precisa de um equipamento para montar a sua pequena empresa, dá para recorrer a um crédito de forma segura, até porque você falou ali, né, que assume um risco, né? Você assume uma responsabilidade, uma empresa que já tinha nome, e aí os analistas do Banco da Família também ajudam nesse sentido de você analisar o teu momento de vida e ver como que você de fato consegue, é melhor ir por aqui, vai com calma, ou não, você pode pegar um pouquinho mais, aposta nessa ideia. Fala. Eu tenho uma pergunta para o Tite. Tite, foi mais fácil ou mais difícil o fato de que a empresa já tinha um nome, já era conhecido o nome da empresa e de que vocês já trabalhavam lá, já conheciam todo o processo? Isso dificultou ou atrapalhou? Eu espero voltar daqui uns 2-3 anos pra te responder com toda certeza isso, porque o que acontece? Eu nunca abri um negócio desde o zero. Certo. Agora que eu estou trabalhando pra abrir um outro negócio, estou trabalhando num projeto que eu espero que vire um negócio, né? Até a Júlia daqui a pouco vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas, cara, assim, o desafio foi gigantesco, porque já existia uma equipe. Vocês entendem que a gente sai de colega de trabalho e passa a proprietário da empresa e tudo mais. É claro que a gente já tinha uma confiança, uma relação muito grande com os clientes, mas imagine o seguinte, é uma bola de neve que já tá gigante. Ela não tá pequenininha ainda, que você vai aprendendo com o tempo e tudo mais. Ela já tá rodando numa velocidade muito grande. Então, eu acredito que as coisas são muito mais intensas, porque os valores já começam altos e não tem escolha. Expectativas, entendeu? Né, justamente. O custo fixo ali já tá batendo alto, né? O custo fixo já começava alto. Não tinha aquela opção assim, vamos começar com um funcionário, 2 funcionários. Não, já a folha já começou grande, né? A estrutura já era grande. Então a responsabilidade, te digo que é gigantesca, mas daqui uns 2 anos eu quero voltar aqui e te dizer. Beleza. Como é que é? E você, Júlia, você acha que precisa mesmo de dinheiro pra começar um negócio? Até porque você tá conectada com uma galera ali que pensa bem fora da caixinha, assim, né? Eu ia até falar pro Tite que nem sempre se precisa de dinheiro, né? Mas tem formas de se conseguir encontrar esse dinheiro, legal, né? Então, lá no Orion Park, a gente tem diversos editais onde as pessoas podem tirar aí os seus sonhos, o seu desejo de empreender, né? De fazer o seu próprio negócio e tirar essa ideia do papel e transformá-la em um possível negócio, né? O Tite é um dos participantes, né? Dessas turmas que acontecem lá através de alguns editais, e tem muitas pessoas que já estão, né, participando de outros editais, fomentando grana, conseguindo dinheiro de investidor, e com isso você vai fazendo, né? O que a gente está falando muito, né? Que o futuro é as startups, né? E aqui na nossa cidade está se desenvolvendo bastante esse tipo de negócio, que são novos entrantes, né? São empresas que estão iniciando do zero, que têm os seus projetos ali e que podem gerar, né, tanto impostos para nossa cidade quanto emprego e renda, né? Então essas startups eu vejo como algo bem promissor, assim, para nossa cidade, para nossa região. Até porque a gente tem até uma notícia, um destaque do Pulso de hoje que é bem a ver com isso, né? Que diz respeito aos investimentos de startups. 2020 foi um ano surpreendente por diversos motivos, né? E mesmo no momento de completa estabilidade, o capital de risco, o dinheiro, né, dos investidores fez aportes de 3,5 bilhões de dólares em startups, que é o que você está falando. E no Brasil a gente teve vários unicórnios, né? A startup Loft, né, que trabalha na parte de aluguel de imóveis, tal, conectando pessoas com imóveis. A Vtex, né, que é uma empresa que trabalha com logística, com estoques, também teve um aporte de 225 milhões de dólares. É, né? Grana. É muito dinheiro. O setor cresceu 122% em novembro do ano passado, né, do e-commerce, né, que essa Vtex atua, e embora ela não faça venda direta, ela ofereceu uma solução bem legal para varejo de diversos portes, né? Mas a lista de unicórnios brasileira ainda tem várias outras, tem o C6 Bank ali, né? Eu falo C6 Bank, se tornou também um unicórnio depois de receber 1,3 bilhão de ex-executivos da BTG, né? A BTG é um grande grupo também, BTG Pactual, também trabalha aí já nessa parte aí de
mercado financeiro e tudo mais. Então a gente tem fintechs, tem diversas startups realmente com resultados bem positivos, e eu acho que esse pode ser um caminho bem promissor, vamos dizer assim, indo ao encontro do que a Júlia falou, é o nosso destaque aí do Pulso também. Mas tem pergunta do ouvinte, né, Vini? Tem a participação da galera, a gente provocou então na semana passada, né? Jogamos a pergunta lá nas redes sociais, tem participação, tem pergunta também, a gente vai todos juntos aqui, né, debater sobre elas. Peço pro Álvaro soltar a primeira pergunta pra gente. Muito bem. Oi, galera, eu me chamo Luana, sou engenheira civil e corretora de imóveis, acompanho o programa, então estou muito feliz em participar. A minha pergunta para o tema é: qual custo eu tenho para entender se o meu produto se encaixa em uma empresa que seja MEI ou se eu vou precisar que ela seja Simples Nacional? Como que funciona essa parte, a questão de tributos? Realmente eu não gasto dinheiro para abrir? O que eu preciso entender para saber em qual situação vou me enquadrar? Valeu, um abração. Boa pergunta da Luana, eu vou jogar aqui pros nossos convidados e se precisar eu também posso contribuir. Não, e a pergunta não só a pergunta é boa, mas a Luana é uma profissional top, é uma pessoa excelente aí que tá no meio, né? Verdade. E é baita a pergunta dela, assim. É claro que eu sugiro que o pessoal procure contadores para responderem mais tecnicamente isso, né? Não é minha formação, mas a gente tá no meio, a gente acaba entendendo um pouco das questões. O MEI em si, ele é uma vantagem muito grande para aquela pessoa que quer iniciar sozinha ou com um funcionário, né? Que tem um salário mínimo ali, pelo menos, da região. E vale a pena pesquisar a respeito disso, só que existe uma lista, né? Não é qualquer tipo de profissão que pode entrar os profissionais como MEI e tudo regulamentados, mais, né? Por exemplo, assim, né? Que tem conselho profissional, né? CRO, odontologia, arquitetura, psicologia, não podem atuar como MEI, né? E tá sempre atualizando essa lista, inclusive ela foi atualizada, né? Há algum tempo atrás aí, então é preciso o pessoal verificar o que eu quero fazer e tudo mais e olhar lá na lista se vale a pena ou não. Mas uma coisa que é bacana, assim, ó, o mercado, e aqui no Brasil as coisas o pessoal tem se movimentado para melhorar os negócios. Então não existe só o microempreendedor individual e daí já parte, por exemplo, para microempresa ou para pequena empresa e assim por diante. Existe empresa individual, por exemplo, que antes não tinha, é um negócio novo que vale a pena o pessoal ir atrás, porque o aporte inicial que tem que se registrar e tudo mais é bem menor do que o exigido antes. Então antes, sei lá, tinha tantas vezes o salário mínimo que tu tinha que aportar para abrir a empresa ali, para que ela seja uma microempresa ou até mesmo uma Eireli e tudo mais. Hoje uma empresa individual tu consegue fazer isso sem sócio, né? Tu consegue fazer isso de forma individual. Antes as pessoas até colocavam, e me entendo aqui por favor, entre aspas, um laranja ali como sócio para poder abrir empresa, sei lá, um pai, uma mãe, parente, né? uma esposa e tudo mais, colocava ali um marido, colocava junto, e na verdade a pessoa nem atuava como sociedade na empresa, era só para poder abrir e aproveitar as vantagens dos tributos ali, coisa e tal, justamente. Então vale a pena dar uma olhada, assim, ó, nos últimos anos tem surgido bastante coisa, sabe? Tem bastante. Olha, Titi, meios. Você falando isso, assim, e também pegando um pouco do que a Júlia falou, a gente percebe que tem muita oportunidade, mas eu vou dizer de uma forma simples, assim, tem que ter plano. Porque você tem que entender justamente, assim, né? A pergunta da Luana é difícil de responder porque é realmente ampla, né? E tem muitas possibilidades, mas, por exemplo, assim, quanto você pretende ganhar por mês? Então, quanto você precisa vender por mês daquele produto ou serviço, né? Você consegue, de fato, vender aquela quantidade de produto ou serviço, atender aquele número de pessoas, né? Ou de mercadorias que você pretende entregar? Isso é real? E aí, medindo isso também, né? Entendendo as necessidades do mercado, se o mercado realmente quer, se é um problema das pessoas obter aquele produto ou serviço, o que você resolve para as pessoas, e aí você começa a entender um pouquinho. Então, dentro de uma perspectiva realista, positiva, negativa, aquilo ali vai me atender a um custo X, então é melhor eu começar como free, depois eu monto o MEI, depois eu torno uma empresa. Não, eu vou começar já como empresa porque eu preciso atender empresas que precisam dessa estrutura, e eu vou ter que arriscar um pouquinho. Então, não é tão simples, mas é óbvio que a gente precisa de ajuda, e aí eu sempre dou a dica, procura o Orion Park, procura o pessoal que está justamente conectado com esse processo, porque startup não precisa ser algo disruptivo, ela pode ser simplesmente uma solução nova, e às vezes o caminho a ser trilhado é através de uma ajuda como essa. Então,
você tem o Orion e tem outros parceiros justamente para te ajudar a começar, né, Júlia? Isso mesmo. Lá no Orion tem vários editais onde você pode se encaixar, né, e colocar isso em prática, mas também é prestado muito serviço de auxílio, de apoio, né? Então, isso que é o bacana, né? Agora, na pandemia mesmo foi um exemplo clássico disso, né? A gente auxiliou no sentido da palavra, né? Com diversas ferramentas, cursos e tem a questão assessorias, consultorias, né? Mentorias que a gente chama, né? Para auxiliar esses pequenos empreendedores aí a se diferenciarem no mercado. Então a gente ofereceu um material riquíssimo e mentores para estar auxiliando. Lógico que teve vários parceiros, né? Teve o Sebrae, a Prefeitura de Lages, então, mas o Orion abraçou esses pequenos empresários e não só, né, o pequeno empresário também, mas aquele que tinha também algum projeto social relevante, legal, né, para a sociedade, que estava ali tentando se reinventar, porque teve muita gente se reinventando agora na pandemia. Muito e foi legal. isso que o Orion fez, assim, de prestar esse auxílio. Aí a pessoa diz assim, mas eu não tenho ajuda, não tenho que... Tem sim, só que você tem que procurar os parceiros certos e tem que ter coragem também de bater lá, entrar lá, conversar, porque nem tudo vai cair pronto. Mesmo que você chegue num local como esse, Sebrae, Orion, as pessoas talvez não entendam a princípio a tua demanda, você tem que persistir, isso também é um comportamento importante, né? Por exemplo, eu sei que o Pulso nasceu do associativismo, então não tem como não falar disso, mas o associativismo não deixa de ser uma conexão de pessoas, e não só pelo associativismo em si, existem muitas questões, mas você estar conectado com pessoas. Cara, o empreendedor, ele, por si só, ele já é um bichinho meio sozinho, assim, meio solitário, né? Ele se sente solitário porque ele tá lutando contra o mundo para fazer um negócio funcionar ali, para alcançar algo que ele quer. Mas ele não precisa ser dessa forma. Existem várias formas de conexão e às vezes, como a Júlia falou, né? Vamos fazer o telefone do Orion Park tocar lá. Existe o Gênesis lá, que é o escritório de projetos, que consegue ajudar e orientar as pessoas, por mais que às vezes não encaixe totalmente dentro do Orion, mas eles conseguem, com a expertise deles, já direcionar. Por que tu não vai por esse lado, por que tu não faz assim e tudo mais, e é isso que vale, conexões, entender mais, saber, né, hoje a gente tá aqui, a gente se conhece tudo, por quê? Por causa dessas conexões. Verdade. Então é isso que importa. Mas eu não sei o que tá acontecendo em Lages, justamente, são as conexões que vão fazer você descobrir o que tá acontecendo, né? Justamente. Ficar antenado em tudo que tá rolando, porque assim, tem muitos editais que tá rolando para qualquer área que você imaginar, então, né, desde a área imobiliária, finanças, né? Qualquer área que você imaginar tem um edital. Na área agro tá tendo muita oportunidade, né? Então, se vocês ficarem antenados, né? Sabendo que tem essas conexões, quer ficar antenado? É antenado no Pulso Empreendedor, que aí você fica sabendo com o Tite, com a Júlia, com a galera que tá aqui. Eu vou ter que cortar vocês rapidinho, a gente vai para um rápido break, a gente volta pro terceiro bloco do Pulso Empreendedor. O melhor mix do Brasil. Aê, gurizada. Estamos de volta. Volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Eu sou o Malek. O melhor mix do Brasil. Eu sou o Vinícius Chaves. Você é o Vinícius Chaves? Então tá bom. E hoje nós estamos com o Thiago Mazui Andrade, ele é empresário da MGTech, a Júlia de Souza Rodrigues, que é gestora lá no Co-Creation Lab no Orion, professora, psicóloga, e a gente tá falando um debate muito bacana sobre. Eu preciso mesmo ter dinheiro para começar um negócio, mas antes de voltar pro nosso tema de hoje, o Vini vai dar uma dica da BeMind aqui pra gente. A gente falou sobre startups, que são aquelas empresas que identificam uma necessidade, uma dor de um grupo específico de pessoas, né, de um segmento, e resolve aquilo de uma forma simples e de forma escalável, e que as pessoas se apaixonam realmente por aquelas empresas, né? E elas são empresas que crescem muito rápido, né? Que elas conseguem pivotar, conseguem mudar o seu modelo de negócio, e elas têm uma operação muito enxuta, né? Eu acho que esse é um dos grandes segredos da startup. Elas são focadas realmente no core business, naquelas atividades essenciais. Só que a gente sabe que não existem só startups no mundo, né? Então, se a sua operação ela é pesada, difícil de gerir, com pouca capacidade de inovação, tá na hora de você sair do operacional e empreender de verdade. Então,
chama a BeMind, terceiriza aí os seus processos administrativos, eles vão realmente colocar a mão na massa, liberar tempo para você pensar no seu negócio, eles vão executar tudo isso com uma excelência, deixar a sua operação bem mais leve, bem mais enxuta. Então, acesse o Instagram, @BeMind, BPO, né? Ou também o site bemind.com.br, solicite um diagnóstico, você vai sentir a diferença na tua empresa. Também tivemos uma conversa muito legal, em breve muitas novidades aí com os parceiros da BeMind, né, Vini? Verdade. E nós temos também aí a dica de investimento da Nipur? A gente está falando hoje sobre necessidade ou não de dinheiro para empreender, né? Então, uma forma de você empreender é usar o seu dinheiro para investir em uma empresa, que é o que a gente falou, né? As empresas, alguns grupos de investimento ou investidores individuais, eles colocam dinheiro em startup para verem elas crescer, né? E uma outra forma de você investir corretamente seu dinheiro é contando com a ajuda de quem tem mais de 2,5 bilhões de reais sob assessoria. Então, para fazer o seu dinheiro, né, trabalhar a seu favor. Então, conte aí com a Nipur Finance, né? O Augusto, a Aline, lá e toda a equipe, eles vão entender os seus objetivos, vão elaborar uma carteira de investimentos personalizadas de acordo com o seu perfil. Então, além disso, eles também vão ficar monitorando ali a evolução do seu patrimônio, vão te dar dicas e vão, né, fazendo todo esse acompanhamento contigo e com o know-how, né, da XP Investimentos, que é a empresa que está aí na vanguarda no setor de investimentos com várias novidades. Então, e a gente também esteve na Nipur na semana passada, Green Business, né? Muito legal o espaço, né? Onde a Nipur está situada, né? É muito bacana esses ambientes, né? De co-trabalho, de co-working, de empresas reunidas, né? Com propósitos específicos, com propósitos legais também aí pra gente se desenvolver, e foi muito legal também. A gente aguarda uma novidade aí, quem sabe um grande evento aí com grandes nomes aí também da XP Investimentos na nossa cidade, na nossa região. Fala, Álvaro. Eu sempre provoco essa pergunta aqui, já que você perguntou se precisa de dinheiro para abrir uma empresa. Precisa de dinheiro? Tem que ter dinheiro para investir lá na Nipur, não? Tem que ter dinheiro para investir. Mas aquele dinheirão assim... Não, a questão é que você não é tanto quanto você imagina, né? Quanto você imagina. O importante do investimento... Quero investir 100 por mês, consigo? Você consegue iniciar um investimento com 100 por mês, né? Eles podem te ajudar, outros, né, podem te orientar nisso também, mas a Nipur atua especificamente com investimentos um pouco maiores, vamos dizer assim, né? A Nipur atua num mercado onde você já precisa ter um pouquinho mais de dinheiro, mas para investir, você não precisa começar com grandes quantias. Você pode fazer um plano, uma estratégia, e um dia você fica grande, você consegue investir bem mais lá também. Então procure a Nipur, né, lá no, deixa eu só deixar o Instagram deles aqui, Mari, que é o @Nipur Finance lá no Instagram, ou também pelo WhatsApp 49999568641. Fala com o Augusto aí, com o time, e você vai entender como investir o seu dinheiro de forma correta. É isso aí, a gente quer voltar pro nosso tema central do programa. Preciso de dinheiro para investir, para começar um negócio, e a gente tem a participação aí dos nossos ouvintes com a pergunta do ouvinte, se o Álvaro puder nos auxiliar. Tem mais uma participação mais um Vamos lá, segundo ouvinte de hoje, então. Fala aí, pessoal do Poço, tudo bem? Meu nome é Daniel. Na minha opinião, para começar um negócio é preciso dinheiro, mas o valor estipulado para início do negócio não precisa ser um valor alto. Um exemplo que eu cito, não sei para quem conhecem na cidade de Foz do Iguaçu, tem o Jack Espetinho. Ele começou com R$70 numa churrasqueira muito pequena, e depois ele teve já 3 restaurantes muito grandes, muito conhecidos no Brasil todo. Então eu acho que o valor, independente do qual que você começa, você tendo muita dedicação e esforço, tu consegue ir muito longe com pouco investimento. Grande abraço, pessoal aí. Valeu, Danner. Muito legal o comentário do Danner. Não sei se vocês querem comentar, mas é notável como a gente tem casos como esse no Brasil, né? De empreendedores que começam com espetinho, com pipoca, com dogão do tchão, entregando água. Não tem aquele caso lá, agora eu me esqueci o nome do Rick Chester, o cara da água lá, água mineral. Então tem vários casos. Eu acho que aí vem muito a questão de Empretec mesmo. Quem não faz o Empretec lá do Sebrae. Comportamentos empreendedores, né? Tá ligado a essa persistência. Eu acho que essa força de vontade realmente de conquistar algo. Não sei como que vocês enxergam isso. O próprio Danner, né? O Danner comentando, né? Eu não lembro se a gente estudou junto na faculdade. Eu sei que ele andava pelo Uniplac lá, eu também. Mas o Danner hoje ele virou fotógrafo, né? Ele é fotógrafo e tudo mais, então ele investiu na câmera dele e tá fazendo o trabalho dele, né? Então, como ele mesmo falou, e antes a gente comentou do Banco da Família, é interessante todo mundo saber um negócio, né? A gente tem o exemplo da Briana, que eu já escutei há 20 anos atrás, mais ou menos, mentira, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, da Santíssima, que é usar o juro zero que o governo estadual tem, né? E a gente falou em Banco da Família, o Banco da Família é o canal aqui em Lages para acessar o juro zero que acontece, que o governo do estado, então
até 5 mil reais, né? Então vale a pena ir lá conversar com o pessoal do Banco da Família, entender como é que funciona esse trem do juro zero. Por que é juro zero? Porque você paga, né, as parcelas e tudo mais, e se você pagar direitinho até o final, você não paga a última parcela, ou seja, não tem juros nenhum. Você pega até 5 mil reais para iniciar um negócio e você não precisa pagar juros em cima desse valor, né, pra instituição. Entendeu? Justamente, e parcelado isso, né? Se eu não me engano, agora vou chutar aqui até em 30 vezes, assim, mas vale a pena procurar o pessoal do Banco da Família, que é o canal, né, do Badesc, canal do governo do estado para esse juro zero aqui em Lages. Muito legal, a oportunidade tem, né? Precisa de motivação, de persistência e de ter uma boa ideia, mas eu acho que assim, ó, hoje tem sempre espaço para quem faz um serviço bem feito, e a gente tem falado muito isso na nossa empresa e aqui no Pulso, e eu acho que aonde a gente circula e conversa com as pessoas, da importância da gente colocar atenção, presença nas coisas, né? Eu vejo assim, existe um comportamento no mercado que me preocupa às vezes, seja um prestador de serviço, por mais simples que seja a atividade ou complexa, a pessoa chega lá, parece que ela quer se livrar do serviço, parece que ela quer terminar e ir embora para receber, e o foco não é muitas vezes o atendimento ao cliente. Isso me preocupa, porque se você pega 5 mil reais, que seja para comprar uma máquina de cortar piso e se tornar um azulejista, ou ferramentas para ser encanador, ou para pintura, ou para fazer um espetinho, o que quer que seja, é fazer bem feito, é pensar nas pessoas. Eu vejo as pessoas colocando o dinheiro e o objetivo pessoal acima, às vezes, do próprio cliente, do serviço que está prestando. Então, a importância de ter atenção, de ter carinho, de entregar bem feito, eu acho que isso é muito significativo, porque o segredo lá do Jack Espetinho lá, de Foz e tantos outros, do próprio Danner, né, como fotógrafo que participou aqui, eu acho que tá relacionado com isso, com fazer com carinho, com uma entrega verdadeira e honesta. Né, Malik? Eu acho que o diferencial de tudo isso é você fazer porque você gosta do que tu tá fazendo e entender muito aquilo, né? Então, eu acho que esse diferencial pro cliente, né, é não pensar no cliente como a cifra, né? É a cifra, verdade. Eu me livro do cliente, né? Você parece que quer entregar de uma vez e se livrar. E aí acaba gerando problemas, acaba gerando, daí o cara não prospera, né? Por que não prospera, né? Porque não colocou amor, carinho naquilo, né? E entender realmente o que o cliente tá buscando. Às vezes tu quer entregar uma coisa e o cliente tá buscando outra, até provocando a Júlia, né? Lá no Co-Creation, onde ela é gestora, lá no Orion Park e tudo mais, a gente fala de startups. Uma grande questão é buscar a diferenciação. Esse meu novo projeto, a gente entrevistou aí, sei lá, mais de 70 pessoas aí para entender o problema delas, para poder entender o que a gente poderia entregar de solução, e a gente pergunta se a pessoa tem um diferencial no negócio dela. E as pessoas falam, atendimento é meu diferencial, qualidade é o meu diferencial. Gente, isso não é mais diferencial. Isso é obrigatório, entendeu? Infelizmente, o pessoal ainda tá um pouco por fora nessa relação. E voltando à questão do Danner ali, e a gente fala em startup, não é só a empresa que tem alta tecnologia e tudo mais. O termo, né? Não, justamente, o termo startup, ele vem já há muito tempo antes da gente cunhar isso aqui no Brasil, são empresas iniciantes. Então, por exemplo, tava dando uma mentoria ali pro Co-Creation, inclusive, né, que a Júlia me chamou, o pessoal tava querendo saber, por exemplo, quanto que custa para fazer um aplicativo. Aí eu devolvi uma provocação, será que você precisa de um aplicativo para começar? Será que a entrega que a tua empresa vai fazer, tu não consegue começar através do Instagram, que tá todo mundo lá? Ou no WhatsApp, por exemplo. No WhatsApp, quantas pessoas nessa pandemia fizeram essa reversão? E às vezes a gente tem que fazer um caminho inverso. Eu gosto muito de ler autobiografia ou biografias das pessoas, porque a gente enxerga uma empresa montada, né? Pega lá, por exemplo, tem algumas marcas que eu sou fã, assim, por exemplo, a Reserva, tem a Nike, tem o próprio pessoal da XP Investimentos, né? O Guilherme Benchmall lá e tudo mais. Eu gosto de olhar para esses caras e ver que eles não nasceram lá no topo. Eles não nasceram sendo referência. A Reserva começou vendendo calção na praia. O cara tinha um bom emprego, pegou o salário dele, parte do salário dele, fez a confecção de algumas bermudas, começou a vender na praia isso aí. E olha o que é a Reserva hoje. É verdade. E por causa de uma mudança de comportamento, né? Que ele queria reverter tudo isso, porque ele dizia que os calção masculino era sempre o mesmo modelo. Então a mudança, né? A gente tem que ter esse mindset, como a gente gosta de brincar, né? Com a palavra, né? Mudar esse comportamento e entender que o consumidor, que o cliente, ele tem uma necessidade, e eu vou validar no mercado se essa necessidade ela é real ou não, né? Muito legal. A gente tem mais uma participação ali, e eu acho que ela vai bem ao encontro que a gente tá falando, que é quando a pessoa
tá com a ideia ali e não sabe por onde começar. Se puder soltar pra gente comentar, Aura. Vamos ouvir. Oi, Vinícius. Oi, Malek. Muito obrigada por abrir esse espaço. O meu nome é Andressa, eu sou jornalista, e a dúvida que eu tenho falando de empreendedorismo é como que eu dou o pontapé inicial para o meu negócio. Eu já tenho uma ideia estruturada, só que eu preciso de parceria e do dinheiro. O que eu preciso fazer para começar o meu negócio? Obrigada, bom dia. Será que ela precisa mesmo de dinheiro, pessoal? Primeiramente, eu acho que não. Eu acho que ela tem que validar realmente essa ideia que ela diz ter, né? A Andressa procura a gente lá no Orion, a gente tem editais, o próprio Co-Creation, né? Que eu sou gestora lá, podemos auxiliar a essa ideia ser tirada do papel, a validar com os clientes dela, né? A ela entender o público que ela quer atingir. Primeiramente, a gente tem que entender, né, as personas aí, todo esse comportamento, e daí depois de um tempinho aí a gente vai começar a pensar no dinheiro, mas primeiro vamos validar essa ideia dela. Validar, né, como, Júlia? Como que tu diz assim, como que é uma validação? Validar é questionar. Por exemplo, eu quero validar o meu negócio, eu vou perguntar pro meu público-alvo, eu vou estudar o mercado. Não pode ser pra mãe, pro pai, não ninguém, né? Mas eu tenho certeza que é melhor você procurar com o público externo, você conversar com outras pessoas, estudar o mercado onde você vai atuar. Por exemplo, né? O mercado pet, vou estudar todo o mercado pet. Conversar com quem tem animais, né? Com uma pesquisa aleatória, assim, também, né? Coletando dados naquele nicho de mercado com pessoas que tu não conhece. Isso. E dá pra fazer isso de graça também. E abrindo mão do ego, né, Júlia? Na internet, né? Através de dados que a gente tem do IBGE, muitas coisas que a gente vai buscando, né? Só para citar um dado simples, né? Mas que a gente vai buscando e vai validando. Então tem tanto a pesquisa a campo com as pessoas ali que você deseja entender um pouquinho melhor se elas vão de fato comprar o teu negócio ou vão utilizar da tua estratégia, né? Quanto pessoas de diversas áreas, assim, né? Sim. Galera, muito legal o nosso debate, o nosso bate-papo. Eu acho que dá pra gente tirar algumas conclusões, mas de forma bem geral, dá pra entender assim, algumas coisas precisam de dinheiro, outras nem tanto. Agora o importante é você ter uma ideia, lutar por ela, persistir e realmente pensar nas pessoas, fazer com carinho, procurar os parceiros certos, estar envolvido no meio associativista, conectado com pessoas, conectado aqui com o Pulso Empreendedor, e é isso que a gente quer, que você se ligue ainda mais conosco. Temos uma frase também pra te inspirar nessa semana, né, Vini? A gente tá também provocando o pessoal pra inspirar a gente, inspirar a nossa audiência, e a Evelyn da Projeto Legal mandou uma frase pra gente bem bacana que fala o seguinte: se ouvir mais longe foi por estar em ombros de gigantes. A frase é do Isaac Newton. Então a Evelyn participou com a gente. Se você também quer ter uma frase pra gente falar aqui, marca a gente nas redes sociais. A gente vai tirar um print aí, vai selecionar mais legal e vai trazer aqui pro Pulso. É isso aí, o agradecimento aos apoiadores do programa: Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital, Audicom Soluções Contábeis. E manda aí então uns abraços de vocês, Tite, Júlia, muito obrigado pela participação hoje, foi show. Show de bola. Mandar um abraço pra toda a galera que tá ouvindo a gente aí, são os nossos amigos, de todos que fizeram perguntas hoje, inclusive a Evelyn aí, que veio com a frase, a gente conhece, para ver a importância da conexão, né? A gente conhece todos eles e Lages não é uma cidade tão grande, claro que é uma cidade grande, e a gente tá aí conectado com as pessoas, então, pessoal, um abraço a todos vocês e continuem conectados aí no Pulso e com as pessoas o máximo que vocês puderem. Obrigado, Tite. Então, gostaria de agradecer, passou rapidinho, né, esse tempo aqui. Verdade. Muito obrigado, foi muito bacana. Um abração aí a todo mundo que tá ouvindo, se liga aí no Pulso Empreendedor, que tem muita dica bacana, muita gente legal que tá vindo aqui, né, então parabéns pelo programa, meninos, tá obrigado, Tite, obrigado, Júlia, obrigado aos ouvintes, um abraço, valeu, boa semana. É isso aí, semana que vem tem mais Malik Doubles e Vinícius Chaves por aqui falando de empreendedorismo com oferecimento BeMind, Banco da Família, AT Plus e Nipur Finance. Jornal da Mix fica por aqui, volta na segunda edição às 5 da tarde com o Papo de Copa e o Copa e Cozinha às 6. Até mais. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. E aí, Vini, foi show, né? O programa. Cara, legal o programa, obrigado, Tite, Júlia aí pela participação, mas
Tinha alguma coisa que a gente não poderia ter falado ao vivo, será? Que doideira, tem tanta coisa pra falar, né? Cara, esse comentário do Empretec ali, né? Sabia que tem um Empretec de um final de semana? Tem. Que é o Startup Weekend. É verdade. Vai ter aí nos próximos meses, eu tenho certeza que vocês vão falar aí. A galera tem que se mexer mais também, porque daí quer ter sucesso e eu não tô vendo a galera fazer Empretec, não tô vendo esse comportamento empreendedor da galera tem que surgir, tem que tem que ser mais sangue no olho, né? Vamos tomar um café ali, continuar esse papo. Faca na bota. Sai do sofá. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta.